Então vamos lá, gente. Vamos lá para João, né? Capítulo 14, verso 1 ao verso 3, como um texto base. Na verdade, a gente vai ver o capítulo inteiro, mas só para ter um texto base para a gente iniciar. João 14, verso 1 ao verso 3. Jesus disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por estarmos na Tua presença, reunidos na Tua presença pela graça do Senhor. Pai, nesta noite que o Senhor continue a falar e nos comunicar da graça e da verdade. Ensina-nos, ó Pai, em Cristo Jesus. Fala conosco, Pai, abre os nossos ouvidos. Mostra-nos, ó Pai, aquilo que precisamos, ó Pai, nesta noite enxergar. Com a Tua graça, com o Teu amor, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, estas verdades que se relacionam com o Teu Filho, com a presença do Teu Filho, com a vida do Teu Filho. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender a Tua obra e o Teu querer para conosco. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Bom, João disse no capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sábado passado, vimos que Jesus revela aos discípulos uma realidade um tanto difícil, eu diria muito difícil. Para Jesus, os discípulos ainda não estavam o quê? Prontos para seguir ao Senhor, para seguir os seus passos, segui-lo ao Pai. Jesus disse assim a ele em João capítulo 13, verso 33. Esse eu acho que eu não coloquei, mas tudo bem. Ele diz assim: filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. João 13, verso 33. Jesus diz aos discípulos, naquele momento da ceia, da última ceia, do último momento de comunhão íntima com Ele, antes da morte e da ressurreição, Jesus diz aos discípulos: para onde eu vou, vós também não podeis ir. Isso era uma realidade, um tanto difícil para os discípulos naquele momento. Sem dúvida, havia ali, na ótica de Jesus, muitas coisas ainda a serem trabalhadas na vida dos discípulos, que faziam com que eles ainda não pudessem ir para onde Jesus estava indo. Nós vimos sábado passado que Jesus estava indo para onde? Para o Pai. No capítulo 13, no verso 1 e no verso 2, sabendo ele que estava deixando o mundo e indo para o Pai. Para onde Jesus estava indo? Para o Pai. E Jesus diz aos discípulos: vocês ainda não podem ir. Vocês ainda não podem me seguir. Ou seja, Jesus demonstra a eles uma realidade ainda muito difícil. Bom, então o que acontece? O Senhor, cheio de graça e de verdade, diz assim aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, Jesus havia revelado aos discípulos uma dura realidade. Eles não estavam prontos para seguir aos seus passos e ir ao Pai. Embora os discípulos pensassem que estavam prontos, lembram disso? Alguns deles chegam a dizer para Jesus: mas Senhor, nós estamos prontos até para ir para a prisão ou mesmo para dar a vida pelo Senhor. Pedro
faz esse anúncio na presença de Jesus. Na ótica dos discípulos, quando Jesus fala, vocês não podem ir ainda, eles estranham, porque eles se achavam prontos. Eles olhavam para si mesmos e se viam prontos, mas não era o que Jesus falava. Jesus disse, vocês ainda não podem ir, ou seja, vocês não estão prontos. Jesus demonstra que, na verdade, eles ainda não poderiam seguir os seus passos. Os discípulos, vocês sabem muito bem da história, né? O que acontece? Os discípulos ainda trairiam, no caso de Judas, negariam, no caso de Pedro, e abandonariam no resto de todos os outros a Jesus. Ou seja, neles ainda questões, né, explícitas, claras, ainda a serem trabalhadas no Senhor. O Senhor ainda havia muito ainda, né, que precisava trabalhar na vida dos discípulos. Agora pense comigo, irmãos. Com certeza, para os discípulos, né, a revelação, a descoberta desta realidade não foi nada fácil. Imagine se Jesus vire para você e falar assim, você não pode ir ainda. Agora você não pode ir. Mas como eu não posso ir? Não, você não está pronto. Não, Senhor, eu estou pronto. Não, você vai me negar. Imagine só. Uma descoberta como essa. Uma revelação como essa. Com certeza, né, para os discípulos, essa descoberta não foi nada fácil. Nada fácil. Não é nada fácil, irmãos, se deparar muitas vezes com a verdade. É verdade ou não é? Muitas vezes, quando nos deparamos com a verdade, né, que Deus nos mostra, que Deus nos comunica, principalmente quando está relacionada a Ele mesmo, a nossa parte com Ele, a nossa relação com Ele, muitas vezes não é nada fácil. Concordam ou não é? Não é nada fácil, né? Quando Deus mostra para os discípulos que ainda tinha muita coisa a ser trabalhada na vida deles, que um trairia, que o outro negaria e que o resto ia tudo abandonar, quando eles recebem aquilo, né? É uma verdade isso, com certeza isso não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Agora, olha só, diante disso, irmãos, diante deste quadro, diante dessa situação, então o Senhor diz aos discípulos, no verso 1, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Você sabe o que significa turbar o coração? Sabe o que significa isso? Significa tornar-se turvo, escurecer, ou agitar-se, perturbar-se, desassossegar-se. Ou seja, o que acontece, irmãos, quando os discípulos recebem aquela verdade, descobrem aquela verdade, o que acontece dentro deles? Ficam agitados. Há um desassossego. Surge ali o que? Uma agitação, né? Os discípulos ficam até perturbados com isso. Então o que Jesus fala? Não se turbe o vosso coração. Note bem, irmãos, Jesus diz aos discípulos para, né, não permitirem que os seus corações ficassem perturbados, desassossegados, mesmo diante daquela difícil descoberta. Estão entendendo? Quando Jesus diz, né, a gente vê em Lucas, principalmente em Lucas, que Lucas dá muita informação sobre aquele momento, que aquilo ali foi bem complexo, né? Jesus chega a citar que Satanás estava querendo peneirar Pedro, né? Aquele momento ali de descoberta da verdade do que estava acontecendo aquilo ali é extremamente complexo. Então o que acontece? O coração dos discípulos naquele momento fica agitado, fica perturbado. Então vem o Senhor diante daquela realidade, era verdade, mas o Senhor diz, não se turbe o vosso coração. Pelo contrário, o que Jesus diz? Que ao invés disso, eles crescem em Deus e naquilo que Ele, o Senhor, ainda realizaria. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O que a gente vê aqui? Né?
É um interessante isso aqui, é um quadro espiritual. Muitas vezes, diante das realidades, da verdade, né? A gente está falando de Jesus cheio de graça e de verdade. Muitas vezes, diante desse cenário, o que acontece? Há um reboliço na nossa vida, né? Acontece muitas vezes há um turbar-se aí. E o que acontece? O Senhor cheio de verdade e de graça. E ele entra nessa história e fala, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Olha a fé entra aí nesse estado. É a fé que entra aí nessa situação. Crede em Deus. Crede também em mim. Agora olha só. A esta altura a pergunta é a seguinte. O que o Senhor ainda realizaria? Porque ele disse, não estão prontos. Para onde eu vou, vós ainda não podeis ir. Ainda não podeis ir. O Senhor estava ainda a realizar algo. E é por isso que ele fala assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O Senhor disse assim, olha só, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Onde eu estou, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja só, irmãos. Jesus ainda o quê? O que Jesus ainda realizaria? Jesus ainda prepararia lugar para os discípulos, sabe aonde? Ele diz assim, na casa de meu pai. Então, depois de preparar-vos lugar, Jesus voltaria, olha só, tudo aqui é muito importante, e receberia os discípulos para ele mesmo, com um fim, com um propósito definido. Ele disse assim, para que onde eu estou, não vou estar, ou não estarei, onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, sobre o que Jesus estava falando? Sem dúvida, Jesus estava se referindo aqui à sua obra de cruz, né? A gente sabe que depois desse momento, Jesus foi consumar, né? Teve o tetelestai lá na cruz, consumada a obra que me destes, ele fala. Pai, consumada a obra que me deste. Jesus ainda estava a realizar, a finalizar o propósito que Deus tinha dado a ele. E isso ele consumiu, ele completou na cruz. Ou seja, Deus ainda, né, realizaria a obra de morte e ressurreição. Onde definitivamente, irmãos, definitivamente ele prepararia lugar para os seus na casa do Pai. E então voltaria e receberia os seus para si mesmo. Irmãos, Jesus é aquele que preparou o lugar na casa do Pai. E voltou e nos recebeu para si mesmo. Isso é a obra da cruz. Isso é a obra de morte e ressurreição do Senhor. É isso que o Senhor ainda estava para realizar naquele momento ali, né? Quando ele comunica esse texto, estas palavras aos seus discípulos. Mas repara só, Jesus diz assim no verso 3. E quando eu for, ele ainda estava por ir, e vos preparar lugar, depois ele diz, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Irmãos, note que o que Jesus ainda realizaria faria com que os discípulos pudessem também estar onde ele já estava. Vocês conseguem enxergar isso? Irmãos, tudo aquilo que Jesus ainda faria,
ainda realizaria, era para que os discípulos, era para que os seus também pudessem estar onde Jesus estava. Para que eles estivessem onde ele já estava. Esse era o objetivo, o plano de Cristo a ser realizado, que ele ainda estava para realizar. Ele disse: vou-vos preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, o que é isso? Sem dúvida, nós estamos falando aqui de graça e de verdade. Sem dúvida. Mas então podemos perguntar, mas afinal, onde Jesus estava? Onde, afinal, Jesus estava? João capítulo 14, verso 4 ao 14. João 14, verso 4 a 14. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes que estou no Pai, e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa, em meu nome eu o farei. Irmãos, Jesus disse aos discípulos que não deixassem seus corações, o quê? Se turbasse, perturbasse, desassossegasse, agitar por conta daquela realidade, né, que Deus tinha revelado e comunicado a eles. Eles não estavam prontos para ir. Para onde eu vou agora, vós não podeis ir. Né? Então Jesus diz a eles: mas crede em Deus, credes no Pai, credes em mim, porque eu irei preparar-vos lugar. Irei preparar lugar para vocês na casa do Pai. Então voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Então Jesus declara no verso 4, olha só que interessante: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Agora olha só, disse Tomé, verso 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? É muito interessante. Esse momento aqui da ceia do Senhor, a gente vê Pedro se colocando, a gente vê João inclinando a cabeça, né, no ombro de Jesus, a gente vê Tomé, a gente vê Filipe, a gente vê Judas, a gente vê um momento extremamente participativo para os discípulos. É completamente participativo. Quando Jesus comunica a eles que ele estava indo preparar o lugar e que voltaria, Jesus então finaliza esta colocação dizendo: vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé diz para ele: mas Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Ou seja, note aqui, irmãos, os discípulos estranham toda aquela questão. Tudo que Jesus está falando ali para eles, o que acontece? Eles estranham. Filipe se coloca, como Pedro já tinha se colocado em outra ocasião, como João se colocou, como Tomé havia de se colocar, então ele se coloca. Mas Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Eles estranham aquilo.
Eles não captam aquela mensagem, eles não recebem de imediato aquilo que Jesus estava falando para eles. Tomé, né? Foi Tomé que diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Agora, ó, irmãos, aqui o X da questão. Aqui o resumo do porquê os discípulos ainda não estavam prontos, né, para o que afinal Jesus estava indo realizar. O X da questão está aqui nessa história. Pensa comigo, veja só. Verso 6, Jesus responde assim: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então completa dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não fala: ninguém vem ao Pai senão pelo que eu estou te dizendo, ou pelo que eu estou deixando a vocês. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por que os discípulos ainda não estavam prontos? Porque Jesus falou assim: para onde eu vou, vocês ainda não podeis ir. Sabe por quê? Para eles era distinto, né? Diferente. Eles não só não sabiam, como ainda não tinham trilhados o único caminho, a única verdade que leva ao Pai. Que caminho é esse? Jesus. Meus irmãos, aqui algo muito importante para nós. Fundamental. Com essas palavras, Jesus demonstrou aos discípulos que ele não era somente cheio de graça e de verdade para comunicar aos discípulos. Vejam a diferença. Jesus não era só cheio de graça e de verdade, como a gente vê João afirmando, né? No capítulo 1. Cheio de graça e de verdade. Ele não era só cheio. Ele era também a verdade. A única verdade. Jesus não veio somente ensinar aos discípulos verdades maravilhosas sobre o reino de Deus. Jesus veio também para comunicar que ele é a verdade, que ele é o caminho, que ele é a vida e que ninguém vai ao Pai senão por ele, não pelas verdades que ele mostrou. A gente vai entender isso. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, desta forma, o que Jesus estava dizendo é que para chegar ao Pai, todos os discípulos deveriam antes atravessar, passar por Ele, que é Cristo. Ele é o caminho. Ele é a porta, como ele diz em João capítulo 10. Eu sou a porta. Quem não entrar por mim, não achará pastagem. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Cristo que se chega ao Pai. É pelo que Ele é que chegamos ao Pai. É por Ele, através dEle, que chegamos ao Pai. E, irmãos, isso ainda não era uma verdade para os discípulos. Isso ainda não era uma verdade para eles. Como que eu sei disso? Veja o verso 7. Jesus diz assim: se vós me tivesse conhecido, conhecerias também... Prestou atenção na primeira palavra desse versículo? Sim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Porque desde agora o conheceis, ele faz um trocadilho de palavras aí. Porque ele estava ali. Certo? É porque ele estava ali. Olha só, agora sim, Felipe, não Tomé.
Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Veja só, Felipe ainda não conseguia ver o Pai. Por que eu falo? Por que eu posso só dizer que ele não conseguia ver o Pai? Porque ele fala, mostra-nos o Pai. Ou seja, eu não estou vendo. Por favor, você pode me mostrar? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então, no verso 9, Jesus disse a Felipe, Felipe, olha a verdade, irmãos, aí. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Repare, irmãos, que assim como Tomé, Filipe também não estava enxergando. Mostra-nos o Pai, ele diz. Filipe não estava vendo o Pai. Filipe não tinha ainda conhecimento do Pai. Mas não era só Filipe, né? Filipe, Tomé, todos, porque Jesus diz assim, vós. Ele não fala você, você e você. Ele fala, vós, para onde eu vou, vós não podeis ir. Irmãos, isso aqui é fundamental. Isso aqui é essência do Evangelho. Tomé, Filipe, os discípulos ainda não estavam enxergando, entendendo essas questões tão importantes para nós, para o Senhor, né? Bom, olha só. Tudo isso ainda era muito confuso, muito complexo. Eles não estavam captando essa mensagem, né? O que Jesus estava mostrando, falando para eles, eles davam demonstração atrás de demonstração. Era demonstração depois de demonstração, que eles não estavam entendendo. Não estavam enxergando, não estavam compreendendo ainda o que o Senhor estava falando, o que o Senhor estava mostrando para eles. Eles não podiam entender, ver essas questões espirituais. Então Jesus diz a Filipe, verso 10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Amados, aqui sem dúvida, mais graça e mais verdade. Por que graça, irmãos? Porque os discípulos demonstram, todo o tempo que precisam de favor atrás de favor. Vocês reparam isso? Assim é a gente, né? Assim é o Senhor iluminando, dando entendimento ao simples. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. E é favor atrás de favor. Bom, em resumo, sabe o que o Senhor estava fazendo aqui? Jesus estava simplesmente comunicando aos seus que ele, Jesus, estava no Pai. Ele não estaria no Pai. Ele já estava no Pai. E queria que os seus discípulos também estivessem no Pai. Jesus disse, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Depois disse, não crês que eu estou no Pai? E o Pai está em mim? Credes que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, aqui definitivamente um resumo da obra da salvação por meio de Cristo. Com certeza um resumo do que Paulo chama nas cartas de um mistério de Cristo. Mistério, porque muitas vezes está oculto aos nossos olhos. A gente vê exatamente Filipe, Tomé, os discípulos, demonstrando o quanto isso tem que ser revelado a nós. Tem que ser demonstrado pela graça e pela misericórdia, pelo Espírito do Senhor, pela verdade do Senhor. Os olhos naturais não enxergam estas coisas. E Jesus chega a dizer assim, mas tanto tempo está comigo e não vê. Eles queriam chegar com os olhos do raciocínio, E também ali, Lucas, eu acho assim, Jesus foi bem sutil, porque quando ele responde,
eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não fala ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Ele já está demonstrando, ninguém vem ao Pai. Quer dizer, eu e o Pai estamos juntos. Eu sou o Pai. Ele tem... Essa é a graça, por isso que João chama ele de cheio de graça. Ele já não, né, E é interessante que ele fala, eu vou e volto para vos receber. Ele ainda tem que voltar para receber. Irmãos, aqui definitivamente, né, mistério de Cristo. Por meio de Jesus, nós somos levados por Ele mesmo ao Pai. Podemos ser encontrados por meio dele no Pai. Lá onde o próprio Senhor já estava, sempre esteve. Falamos aqui da união com Cristo. Porque Ele é a porta, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Falamos aqui de união com Cristo por meio do seu corpo, por meio do seu sangue, por meio da sua cruz. Quando nós tomamos do corpo, tomamos do sangue, é do corpo de quem? É de Cristo. E isso é a união com Cristo. Quando Jesus fala ter parte comigo, Ele está falando de união com Ele. Para que onde eu estou, Jesus disse, estejais vós também. Onde eu estou, para que vocês estejam também. Não é nenhuma presunção dizer que estamos no Pai. Não é. Porque é a obra dele. É a obra de Cristo. É a obra do Senhor. Podemos sim, hoje, ser encontrados no Pai. Podemos sim, hoje, ser encontrados ali, no mesmo lugar onde o Senhor já estava. Falamos aqui da união com Cristo. Falamos aqui da união da obra legítima de salvação. Não há salvação sem essa obra. Não há. Por que não há? Porque Jesus disse, para onde eu vou, vós não podeis ir. Agora não podeis ir. Mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, vós sejais também. Falamos aqui de obra de salvação. Falamos aqui de redenção. E ela é legítima somente por meio da união com Cristo. Uma obra realizada pelo próprio Senhor, porque Ele diz, eu vou preparar lugar. Né? E uma obra comunicada a nós pelo próprio Senhor. Voltarei e receberei vós para mim mesmo. Né? Crede em mim. Não se turbe o vosso coração. Você vê que a salvação é extraordinária, né? Porque o homem se vê num estado, né, de ignorância, vamos chamar de ignorância, porque é falta de conhecimento, falta de entendimento. Ele não vê, ele não enxerga. De ignorância espiritual plena, ainda não está preparado, ainda não está pronto, negavam, traíram, né? Olha a graça, como é maravilhosa. Apesar de ter andado... Olha o quanto a graça é maravilhosa. Mas ainda assim, ele falou assim, vou vos preparar um lugar. E ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Bom, irmãos, essa obra, Jesus depois deixa claro que ela seria comunicada a nós pelo Espírito do Senhor. Veja só, capítulo 14, verso 15 ao verso 24. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque o mundo não vê, porque o mundo não o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco
e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor? Olha outra aí. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Fato, verdade. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Irmãos, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha por que os discípulos não precisavam ficarem com o coração perturbados. Eles não ficariam sozinhos. Porque eles não ficariam sozinhos. Porque haveria de vir o outro Consolador. Jesus daria a eles o Consolador. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, Jesus daria aos discípulos o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Nos discípulos estaria a própria verdade. Jesus não disse, eu sou a verdade? Depois disse, virá outro Consolador, o Espírito da verdade. Olha o quanto nós nos unimos com Ele. Neles estaria o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber, que o mundo não vê nem conhece. Jamais vai conhecer. Agora veja só, Jesus diz assim, verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Agora olha só o verso 20. Esse verso 20 para nós é o verso chave de tudo que nós estamos falando. Naquele dia, olha só, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Agora olha só. E vós em mim e eu em vós. Irmãos, olha o que definitivamente ainda precisava acontecer com os discípulos. O que definitivamente ainda precisava acontecer com os discípulos? E como isso um dia seria verdade na vida deles? Só através do Espírito, do Consolador e do Espírito da verdade. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que habita convosco. Vós conheceis, ele habita convosco, mas ele disse, estará em vós. Depois ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aí ele diz, naquele dia. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu
em vós. Irmãos, todos os discípulos ainda não tinham recebido o Consolador. Todos. A gente sabe que isso só acontece depois quando? Depois da morte, da ressurreição, lá no Pentecostes. Jesus chega até a dizer para eles, já ressurreto, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos com poder, né? Sejais batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus diz aos discípulos. E lá em Pentecostes, depois que Jesus foi assunto aos céus, eles reunidos num só lugar, o Espírito veio sobre eles. Jesus disse que naquele dia, que Deus daria a eles o Consolador, que Deus daria a eles o Espírito da verdade, que eles então não se sentiriam mais órfãos. Olha que interessante. Naquele dia somente, eles conheceriam que ele está falando dele, de si mesmo, né? Eu, Jesus, estou no Pai, porque ele estava tentando falar com eles. Não é verdade? Quantas vezes ele tentou falar, né? Para que onde eu estou estejais vós também. Não credes que eu estou no Pai? Ele disse, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Somente naquele dia, então, os discípulos conheceriam que, afinal, Jesus estava no Pai, e eles em Jesus, e Jesus neles. Irmãos, esta é a legítima evidência da salvação. Esta é a legítima experiência da união com Cristo. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui definitivamente o resumo do que é verdadeiramente a experiência de salvação. O que é realmente a experiência legítima de salvação. Até aquele momento, vós não podeis ir. Jesus estava dizendo. Mas naquele dia, vós conhecereis. Aqui, irmãos, há experiência de salvação. Então eu pergunto para vocês, quem é salvo? Aquele que nasce do Espírito. João capítulo 3, Jesus tinha dito. Jesus diz, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver. O que os discípulos não conseguiam? Ver o reino de Deus. Então perguntou Nicodemos, como pode nascer um homem sendo velho? Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Paulo aos Romanos disse assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, não é com vós, em vós. Aí ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal. Irmãos, quem é salvo?
nasce no Espírito, e quem tem o Espírito, não basta só nascer, tem que ter. E eles Quem só está tiveram no Espírito. consciência disso com a experiência da Do vida próprio Espírito. Do próprio Espírito. com a manifestação Do próprio Espírito. Por quê? Ele diz, porque o mundo não pode ver. Não o conhece. Completamente espiritual. E completamente divina, com ele mesmo, com o próprio Espírito da verdade que estava em Cristo, que é o Espírito de Cristo. Paulo fala, o Espírito de Cristo. Esse tal, não é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, irmãos, quem realmente é self? Quem definitivamente conhece na experiência com Jesus e o Espírito de Jesus, que Jesus está no Pai e Ele, Jesus, está em nós e nós nele. Essa é a experiência de salvação. Isso é conhecer ao Pai. Isso é conhecer a Cristo. Isso é ser salvo. A verdade é que isso ainda faltava aos discípulos. Naquele momento, isso ainda faltava aos discípulos. Agora um detalhe sobre tudo isso. Jesus diz assim também. Volta lá para João 14, né? Verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse Judas: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Pergunto a vocês, para quem é o Espírito da verdade, o Consolador? Para quem conhece, ama e segue. Para quem ama e guarda os seus mandamentos. Esse é o ser. Né? Para aquele que ama o Senhor e guarda os seus mandamentos. Dá uma olhada em Atos. Esse texto não está aí na minha... Mas abre em Atos capítulo 1. Capítulo 3, desculpa. Atos capítulo 3. 2, desculpa, não é nem 3, 2. Do verso 37 ao verso 41. Logo após o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, Pedro se levanta, né, e tem um discurso, e diz assim, no capítulo 2 de Atos, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungindo-lhes o coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunhos, exortava-os dizendo: salvai dessa geração perversa. Agora olha o verso 41. Então, o quê? Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Olha a importância da palavra nessa história. Olha essa importância de amarmos a palavra, essa importância de guardarmos a palavra. Diz lá em Pentecostes que os que aceitaram também pode ser traduzido como os que receberam, os que guardaram a palavra foram batizados.
Basta naquele dia. ouvir. Não. E aqui em Atos, né? Interessante que ele usa o verbo aceitar, né? Eles aceitaram. Aceitar. Então foi proposto a eles a palavra e eles receberam e aceitaram. E lá em João, novamente é uma condição. Né? Se guardar, se me amar. Jesus vai até mais profundo, né? Ele bota essa questão, não é só ouvir amor. Bom, irmãos, para finalizar, João 14, volta lá em 14, verso 25 ao verso 31. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A graça do Senhor é maravilhosa. Jesus sabia, né, que eles ainda estavam naquela condição, que não conseguiam ver, não conseguiam enxergar, entender. Aí Jesus diz, verso 27... Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nem nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Bom, por último, repare que novamente, irmãos, olha só que interessante. Jesus reforça aos discípulos que eles não precisavam perturbar-se no coração. Né? Jesus novamente coloca aos discípulos aí no verso 27, no finalzinho do versículo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus começa o discurso e termina o discurso dizendo o quê? Não se turbe o vosso coração. A mesma coisa. Não se perturbem, não se agitem. Não deixem o coração tornar-se turvo. Ele começa e termina esse discurso falando a mesma coisa. Agora olha só, Jesus disse, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Depois no verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Naquele momento, definitivamente os discípulos não estavam prontos, porque sequer se lembrariam do que Jesus estava falando com eles. Somente através do Espírito Santo, da presença do Consolador, ele vos faria com que os discípulos se lembrassem do que Jesus tinha dito. Tamanha incapacidade nossa espiritual. Incapacidade nossa de ver as coisas espiritualmente, assimilá-las, espiritualmente, retê-las, guardá-las espiritualmente. Mas olha só, Jesus disse assim também, verso 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus deixou o que, irmãos? A paz. E eu pergunto para vocês, o que é esta paz? Senão a presença do Consolador. A presença do Espírito Santo, aquele que Jesus falou assim, não vos deixarei órfãos. A paz dele, dou-me a minha paz a vocês, o Consolador. Não vou-la dou como o mundo dá, não é a paz do mundo. Não é a mesma paz do mundo. Não é aquela paz que a gente procura e encontra no mundo. É o outro Consolador. É outro. É outro. Irmãos, note bem, Jesus começa e termina esse discurso com a mesma colocação. Sabe o que é isso? E por que isso? Isto é graça. E isto é verdade. Jesus graciosamente reforça aos discípulos
que eles não precisavam se desassossegar, pois para eles havia uma promessa maravilhosa, a promessa do Consolador. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, a quem o Pai enviaria em seu nome. Ele, o Consolador, o Espírito, nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que Jesus disse. Ele, o Consolador, o Espírito, nos comunicaria a paz do Senhor. Jesus deixo-vos a minha paz. Eu vou, mas eu vou deixar com vocês a minha paz. E essa paz tem um nome, o Consolador. Maravilhoso. Jesus disse, deixo-vos a paz, o Consolador. E esta paz não é como o mundo dá. Toda vez que a gente procura a paz no mundo, a gente procura a paz onde não há a paz de Deus. Onde não está a paz de Cristo. Porque Jesus disse, a minha paz não é como o mundo dá. Isso também é verdade. Por isso Jesus disse, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, isso era tudo que os discípulos precisavam para estarem prontos. Isso é tudo que nós precisamos para estarmos prontos. E isso é o que mais precisamos para estarmos prontos e para termos e vivermos uma vida com o Senhor. Isso é fundamental para nós. Se assim o Senhor permitir, falaremos ainda mais sobre isso nos próximos estudos, né? Nos próximos capítulos 15, 16 e 17, Jesus ainda fala muitas coisas referentes a esta experiência com o Espírito da verdade, com o Espírito Santo, com o Consolador. Se assim o Senhor permitir, nós faremos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pela revelação da palavra e pela manifestação da verdade do Senhor no nosso meio, por estas experiências benditas, por esta promessa e por esta realização. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pela tua obra, obrigado por ter ido preparar lugar para nós na casa do Pai, fazer morada para nós na casa do Pai, para que nós pudéssemos estar junto com o Senhor, onde o Senhor já estava. Obrigado, Senhor, por esta obra bendita, Senhor. Sei que aqui muitas questões ainda precisam ser amadurecidas em nós. Sei que muitas dessas questões ainda precisam crescer, ó Pai, em nós, ganhar corpo em nós. Faça isso para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, e eu te peço, Pai, para aqueles que ainda não vivem esta experiência, Senhor, com o Senhor, eles aprendam contigo, Senhor, e eles ouçam a Tua palavra, ouçam a Tua voz, guardem a Tua palavra, para que também, Pai, recebam o dom do Espírito Santo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta obra bendita, obrigado por esse tempo precioso. Nós louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser orar, irmão, fique à vontade.